essa primeira parte. Pronto, agora foi. E qualquer coisa, gente, pode me interromper, tá? Não precisa ficar acanhado, não. E assim, como eu não tenho duas telas aqui para fazer, eu tenho que dividir a minha em duas, né? Então eu não consigo ver o que está acontecendo no Meet. Então, se vocês me mandarem perguntas só pelo chat, eu vou ficar checando o chat vez ou outra. Mas pode ser que eu só veja depois, entendeu? Que você tenha dúvida, se você só escrever no chat, pode ser que eu demore. Então, se quiser, fica à vontade, pode me interromper, não tem problema não. Pode ligar o áudio, falar, professor, tenho uma dúvida. Aí eu paro e tiro a dúvida, tá? E senão, é só quando eu voltar mesmo pro Meet que eu vou poder pausar, que eu vou poder ver o que vocês estão escrevendo. Talvez ou outro eu vou ficar voltando, mas eu acho que flui melhor se vocês, assim que tiverem a dúvida, já perguntarem, tá? E pode ser por áudio também, ou pode só avisar, professor, alguém perguntou lá no chat. Aí eu vou lá no chat e vejo, tá bom? Tá, então é isso. Eu só estava explicando, né, que essa parte de gráfico, né, ele funciona de forma a você retratar os dados que vêm numéricos para você de forma visual, né, para conseguir interpretar melhor o que está acontecendo, como seus dados se distribuem. Então, bom, a primeira parte a gente vai falar sobre tabelas de frequências, né? Então, a tabela de frequências, ela resume numericamente a massa de dados, né, e você constrói essas tabelas de acordo com o tipo de variável. Pode ser variável qualitativa, pode ser uma variável quantitativa discreta, né? Como é o caso dessa que a gente estava analisando, ela é quantitativa porque é uma quantidade, né? Então, são dados numéricos em que os números representam, de fato, né, quantidades. E discreta porque a gente não observa os números numa escala contínua, mas sim discreta, 0, 1, 2, 3. Tá? Isso quer dizer que a variável é discreta. E também pode ser com variável quantitativa contínua. Vamos ver algum exemplo aqui. Então, a gente tem algumas observações, né? A gente tem para aquela mesma base de dados, a gente conta quantas observações pertencem a cada valor possível da variável. Então, como é uma variável discreta, eu consigo fazer isso. Então, vou olhar lá o zero, né? Vou ver quantos zeros aparecem. Aparecem 159. Então, essa é a minha frequência absoluta. Quantos uns aparecem? 24. Então, essa é a minha frequência absoluta dos uns. E assim sucessivamente. Tá? E aí, a última classe, que é dos 4 ou mais, não tem ninguém. Não tem nenhuma gestante nessa base de dados que já teve 4 ou mais passos prematuros. Tá? Bom, e a frequência relativa? A frequência relativa é só você dividir a frequência absoluta pelo total. Né? Em geral, é preferível você trabalhar com as frequências relativas, porque a gente consegue interpretar melhor. Né? A gente olha por aí esse 84%, a gente tem uma noção intuitiva melhor de espaço, né? De ocupação do espaço. Então, a gente já sabe que 84% dos dados se referem a gestantes que nunca tiveram partos prematuros. Tá? Bom, para variáveis quantitativas discretas, a gente faz assim, né? Vai contando cada observação e conta a frequência. Então, aqui eu só coloquei esse exemplo, talvez seja, acho que é um exemplo bem básico, né? Que é de tabela de frequência para variável quantitativa discreta, mas por uma outra base de dados. Então, ó, aqui eu tenho 20 domicílios do Rio de Janeiro, a variável que é o número de filhos por família. Então, para cada família eu tenho um número de filhos, né? Então, a primeira família, 0 filhos, a segunda 1 filho, a segunda 0 filhos, e assim sucessivamente. Então, se a gente for fazer a tabela de frequência, é só contar mesmo, é só pegar aqui quantos zeros a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, e é isso, 5. Quantos uns a gente tem? Aí são 10, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, e aí a gente faz isso, né, para todos os números que foram observados, e a gente olha depois a frequência relativa, dividindo cada uma dessas classes pelo total. Então, 5 sobre 20, né, dá 1 quarto,
que é 25%. 10 sobre 20, 50%. 3 sobre 20, aproximadamente, não, 15%, né? 5%, 5%. E aí a gente obtém a tabela de frequências relativas. Tá? É só mais um exemplo. Alguém tem alguma dúvida até agora? Beleza. Essa parte é bem tranquila mesmo. Bom, então vamos lá. Isso é para a tabela de frequência absoluta e frequência relativa. E para a variável quantitativa contínua, vai ser similar. A única coisa que você vai ter que fazer é dividir em classes primeiro. Então você tem valores no intervalo contínuo da reta e você quer dividir. Você vai ter que dividir em intervalos menores, cada um vai representar uma classe. E aí você conta quantas observações caem em cada classe. As perguntas, né, são como você escolhe as classes, né? Como você vai dividir, particionar o seu espaço, né? E quantas classes você coloca. E aí tem que evitar extremos, né? Por exemplo, se você tiver muitas classes, pode ser que caia pouquíssimas observações para cada classe. E aí o gráfico vai ficar ruim. Se você colocar poucas classes, tipo 2 classes só, você não vai conseguir visualizar nada, né? Então, tem que escolher o número de classes e escolher como formar essas classes. Então, ó, nesse exemplo, eu coloquei idades de árvores, né, numa floresta. Então, a gente tem uma variável que é a idade da árvore, essa idade é contínua, né, em anos, e a gente tem uma amostra de 30 árvores. Então, estão aqui as idades, né, como essas idades são estimadas, em geral, né, elas estão aqui como números inteiros, mas, obviamente, a idade varia no contínuo. Né? Então, assim, uma sugestão que se toma é tomar a raiz de, é pegar a raiz de n, né, raiz do número de observações, que aqui no caso é 30, tá? E fazer como número de classes. Como deu 5,4, a gente pode trabalhar com 5 classes ou 6 classes. Tá? Então, assim, é bem básico. Se você tiver que fazer isso na mão, né, você pega o mínimo, que foi 67, e pega o máximo, que é 125. Então, o mínimo, aqui eu já fiz ordenado, então tá do menor para o maior. E o máximo. Tá? Aí você calcula a amplitude da amostra, que é o máximo menos o mínimo, deu 58. Tá? Calcula a amplitude das classes, e se você vai usar, aqui no caso, né, 5 classes, e você tem um comprimento de 58 para dividir nessas 5 classes, você vai pegar 58 dividido por 5. Tá? Então, as suas classes elas vão ter largura 11,6 cada uma delas, ou aproximadamente 12. Então, quando você for fazer a divisão das classes, vai ser algo assim. Eu vou começar, vou ter aqui o 67, aqui eu vou ter o 125. Então, eu posso começar, sei lá, aqui do 65 e ir somando 12. Tá? Então, eu venho aqui e somo 12. Então, esse próximo divisor da classe fica sendo 77. O próximo divisor, você também soma 12, vai ficar 89, e assim sucessivamente. E aí você vê quantos caem, quantas observações caíram nessa classe, quantas caíram nessa classe, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo. No caso, aqui eu comecei do 65, né, mas você pode começar exatamente do menor, que é 67. E aí vai somando 12, tá? E você convenciona, né? A primeira classe, então vou sempre colocar a inclusão na esquerda, né? E eu vou excluir na direita. Tá? E a direita eu excluo, então por isso eu tenho esse parêntese aqui. Tá? E você conta quantas observações pertencem à classe. Então, se uma observação X pertence a esse intervalo, é porque ele está entre A e B, podendo ser igual a A. Tá? Eu estou passando rápido porque, assim, é bem tranquilo, tá? Não tem muita... Essa parte não tem muito mistério. O que você vai fazer? A primeira classe é do 67, né? A classe 1 é do 67 até 79.
Então, você vai ter que vir aqui nos dados e ver quantas tem, né? Até 79 são 1, 2, 3. Então, tá aqui, ó, minha frequência de 3. Faço isso para todo mundo e pronto. Tenho a minha tabela de frequências. Tá? Faço isso para todas as classes, depois vou fazer de 79 para o 91, cairão 5 observações lá e assim sucessivamente. Para fazer a frequência relativa, é só dividir esses números por 30. Tá? Então, aqui você vai ter já os percentuais, 10%, 16%, 26%, tá bom? Então, a única diferença para a contínua da discreta é que você tem que definir as classes antes. Uma vez definidas as classes, aí fica fácil, é só você contar quantos caem na classe, tá? Aí vai ficar praticamente igual ao caso de variável discreta, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ah, beleza. Então, a gente vai ver, então, agora algumas representações gráficas, né? A gente só estava falando de tabela até agora. E, bom, a parte gráfica, né, é para interpretar, a gente vai ver como interpretar dados, né? Eu talvez não deveria colocar essa palavra aprender, né? Porque a gente já vem interpretando gráficos aqui já, sei lá, desde a escola, né? Então, a gente só vai, talvez, aprender a interpretar alguns tipos de gráficos que a gente ainda não viu, ou que a gente talvez ainda não tenha visto, né, ao longo aí dos anos, né? Mas são só alguns, a maioria daqui vocês já conhecem já há muito tempo. Talvez Blogspot, eu acho, vocês nunca tenham visto. Mas talvez tenham, não sei. Agora, os outros eu acho que são bem usuais. E ramifolhas talvez não. Então, a gente tem diferentes tipos de gráficos, né? E cada um tem a sua função. Então, todo gráfico, ele conta uma história, né? Então, ele representa, né, algum aspecto do seu conjunto de dados, né? E você tem que prestar atenção, e a gente vai ver isso mais lá na frente, né? Sobre a intencionalidade e sobre o senso crítico, né? Às vezes, a gente vê gráficos que são maquiados, né, para representar o que a pessoa que fez o gráfico quer te induzir a pensar e que muitas vezes o dado não diz, né? É uma coisa que acho que lá na frente vai ficar um pouco mais claro. As manipulações que acontecem, até assim que a gente vê muitas vezes que é feito sem cuidado, né? E muitas vezes que é feito de má fé também. Em pesquisa eleitoral acaba sendo comum acontecer coisas do tipo, né? Não com a pesquisa em si, mas na hora de reportar dados de pesquisa eleitoral. Por exemplo, né, acontece em vários casos. A gente vai ver aqui na prática alguns casos em que aconteceu esse tipo de coisa. Bom, e além disso, né, é uma ferramenta exploratória que você pode usar para motivar ou para guiar as etapas futuras, né, da pesquisa estatística. Então, a primeira coisa, né, vamos ver o primeiro deles, é o gráfico setorial, em que, nesse tipo de gráfico, deixa eu dar um zoom, porque ele fica muito pequeno. Então, aqui a gente tem esse gráfico, né, que divide em tipos de materiais, e aqui a gente tem percentual, né, para cada material. Eu acho que isso tem a ver com reciclagem. Eu não lembro, eu já peguei esse conjunto de dados há tanto tempo, eu não lembro mais qual é o contexto deles. Mas é basicamente isso, né? E você tem cada tipo de material ocupando um percentual dos materiais que você tem à disposição. Né? Eu acho que aqui tem a ver com reciclagem, mas eu não tenho certeza. Então, vamos supor que seja, só para a gente ter alguma interpretação. Tá? Então, aqui o tamanho do setor, né, é o percentual que a gente observa da variável. Tá? Então, aqui 28% é papel, 5% grama, 9% metal. Tá? Aí aqui eu fiz um exagero, tá? É só para mostrar para vocês uma coisa que acaba acontecendo muito. As pessoas gostam, quem faz gráfico, né, gosta de colocar gráfico setorial em 3D. Né? A gente da estatística não recomenda vocês fazerem isso porque gera distorções. Né? Aqui eu exagerei a distorção, então ele está em 3D com uma perspectiva bem exagerada, mas é só para ilustrar um pouco melhor. Né? Por exemplo,
Por que isso não é bom? Porque as partes que ficam embaixo ficam maiores, parecem maiores do que elas realmente são, né? Então, isso é problemático. Por exemplo, eu não sei, tinha algum aqui que era muito fácil de ver. Ah, aqui. Os yard trimmings, né? Que eu acho que é... Ah, como traduz isso? Acho que é aquelas coisas de jardim, né? Que, tipo, você está lá varrendo suas folhas, então você joga a folha fora, ou então galho de planta, essas coisas, né? Yard trimmings. E plásticos. Então, plástico é 12% e yard trimmings é 13%. Mas se você comparar os dois, né? Parece que eles são muito... Parece que yard trimmings tem bem mais, um percentual bem maior do que plástico, né? Enquanto se você olhar em 2D, isso não acontece. Tá? Aqui, por exemplo, ó, se você comparar outros e grama parece ter bem mais, né? Mas isso é só uma questão de perspectiva. Então, em geral, a gente evita fazer gráfico setorial 3D, tá? É só para, enfim, vocês terem isso em mente. O gráfico 3D pode ser mais bonitinho, mais legal, mas ele pode atrapalhar na parte da visualização dos percentuais, né, de cada classe. Bom, prosseguindo, a gente também tem gráficos de barras, né? Bom, os gráficos de barras são basicamente uma ilustração das tabelas de frequência, a gente já viu antes, né? E aqui a gente tem, nesse exemplo, o número de cópias de jornais que circulam diariamente em diversos países, né? Então, o que a gente tem é para cada país uma barra, né? No caso aqui as barras são verticais, e no eixo vertical você tem as quantidades sendo representadas. E as alturas dizem respeito às quantidades. Bom, o gráfico de barra a gente também pode colocar ele na horizontal. Tá? Então, aqui nesse caso, né, a gente está olhando para células de um tecido, né? Então, a gente tem... Isso aqui é só mais um exemplo, né, de como a gente pode usar gráfico de barra para representar. Então, a gente tem um tecido aqui em preto, né? E no branco a gente tem um tecido de referência. Então, o branco é um tecido de referência e o preto é um tecido que você está estudando. Então, o tecido aqui, né, só para relembrar, é um grupo distinto de células com a mesma estrutura, ou estrutura similar, né, ou função similar. Por exemplo, você pode pensar no tecido muscular, ou no tecido epitelial, coisas assim. E aí, na ontologia genética, a gente procura classificar a célula quanto às suas características. Então, a gente vai ver quais células são de que tecido, né? De que tecido as células vieram. Ou então você olha para o tecido e vê qual o percentual de cada tipo de célula a gente encontra naquele tecido. E aí eu coloquei aqui a fonte, né? Então, você tem o gráfico de barras em que cada... Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Tá? Cada linhazinha dessa, né, se refere a um tipo de estrutura, né? Cromossomo, núcleo, nucleolus, parede celular, tá? Então, você tem aqui um tecido de referência, né, as células de referência, e o objetivo é você comparar com o tecido de interesse que você está analisando. Se, provavelmente, né, nessa análise, é uma coisa do tipo, a gente vai comparar o tecido com a referência para ver se parece que que as células que a gente extraiu daquele tecido vêm do tecido de referência ou se vem de um outro tecido, entendeu? Então, aqui, no caso de vocês que são da nutrição, você podia pensar de outra forma. Podia pensar, talvez, numa especificação de algum tipo de alimento, né? De acordo com cada uma das... E como eu posso dizer isso? De acordo com, sei lá, lipídios, açúcares, coisas assim, né? Características do alimento. Aí vocês me perdoem pela falta de vocabulário, né? Porque eu não sou da área, então não sei, mas você podia pensar, né, em comparar com um alimento de referência qualquer, né, sei lá, uma marca
de algum produto e você pega um outro produto de uma marca diferente e compara as características deles, né, lado a lado. Então, a gente também pode usar gráfico de barras com essa finalidade de comparação. Alguma dúvida até agora? Tem novas coisas no chat. Tá. Bom, a gente também tem gráficos de linha, né, que a gente pode usar para variável quantitativa. Em geral, o gráfico de linha, né, é para séries temporais, né? A gente usa bastante em séries temporais, em que a gente tem no eixo X uma medida de tempo e no eixo Y uma medida da variável de interesse. Então, aqui a gente pegou série temporal da temperatura potencial equivalente em diversos níveis de altitude, desculpa. Então, a gente tem baixa troposfera, média troposfera e alta troposfera. Então, ó, vamos ver a comparação. A gente vê que média está aqui e baixa está aqui em preto, né? Então, a gente vê que as temperaturas são mais diferentes, né? Tipo, a baixa e a média são similares entre si, né? E a temperatura, quando a altitude é alta, né? Sem redundância, né? Porque uma coisa é alta de grande, outra coisa é alta de altitude, né? Então, quando a gente está em maior altitude, a gente tem temperaturas consideravelmente menores do que em temperatura baixa ou média. Tá? Outra coisa que é interessante notar é que temperatura média parece ter uma variação bem menor, né, do que em temperatura baixa ou alta. Bom, a gente também pode ter múltiplos gráficos de linha numa mesma janela, tá? Em que aqui a gente comparou o percentual de germinação sob diferentes tipos de tratamento, né? Controle com vinagre, ácido clorídrico, se eu não estou enganado, né? Esse aqui é eu não sei se eu me arrisco a dizer que isso é ácido sulfúrico, porque eu não lembro mais, mas talvez seja. Se não for, pode me avisar, tá? Para não falar besteira. H2SO4, e aqui, bom, enfim, cada um desses é um tipo de tratamento diferente. E aí o que se está olhando, né, é a evolução nos dias de qual foi o percentual que germinou, né, daquelas sementes. Então, tem sementes lá e a gente vê quantas germinaram e vai acumulando o percentual de germinação. Tá? Então, a gente vê que, dependendo do tratamento, parece que a germinação é afetada, né? Você tem tratamentos, por exemplo, esse aqui, que é com 12 horas de água oxigenada, ou então esse aqui, 6 horas de H2SO4, parecem dar uma germinação mais rápida. Então, enfim, a gente coloca esses gráficos de linha, né, mais de um deles, quando a gente quer tipicamente comparar um com o outro. Bom, e aí chegam uns gráficos, talvez sejam um pouquinho diferentes, né, que é o histograma. O histograma nada mais é do que um gráfico de barras, em que as barras são coladas umas com as outras. Tá? Então, um histograma, em geral, a gente usa para um modelo contínuo, tá? Modelo contínuo de observações. Então, ou aproximadamente contínuo também. Quer dizer, bom, formalmente falando, aproximadamente contínuo é uma coisa estranha. Mas se você pensar, por exemplo, nas idades das árvores, mesmo tendo coletado as idades em números inteiros, né, como elas variam numa escala contínua, eu posso colocar continuamente um gráfico de barras e aí eu colocar cada barrinha dessas uma colada na outra, porque dá a ideia mesmo da continuidade, né? De não ter uma parada brusca de uma classe para outra, porque na verdade as classes representam divisões no espaço contínuo. Então é a mesma coisa que o gráfico de barras, só que colocado um do lado do outro. Para que a gente faz isso? A gente faz isso para visualizar os dados e, em geral, né, ver se faz sentido supor
uma determinada distribuição de probabilidade para aqueles dados. Se a gente olhar para essa daqui, né, talvez, não sei, a distribuição dos dados seja algo assim, talvez assimétrica, né? Então, talvez uma normal não seja muito boa para representar esses dados, né? Talvez uma outra distribuição assimétrica seja melhor. Então, o objetivo do histograma é isso, é a gente visualizar como parece a distribuição dos dados para ver se a gente consegue uma distribuição que faça sentido, né? Que faça mais sentido para aqueles dados. Bom, naturalmente, a gente também pode colocar múltiplos histogramas, né? Ele fica um pouquinho mais chato de interpretar, porque, enfim, né? Você vai colocar um histograma do lado do outro, fica um pouco confuso de ver. Mas dá para botar. Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? Em que tem tem pinheiros, né? Aqui são dados de pinheiros, em que a gente tem pinheiros mais antigos e pinheiros mais jovens, tá? Então, ó, os pinheiros mais jovens, eles têm altura, esse height aqui é altura, né? Eles têm, em geral, alturas menores do que os pinheiros mais velhos, né? Os pinheiros mais velhos estão aqui, em preto, e os mais novos, eles têm altura menor, em geral, né? Então, aqui você consegue ver que parece que tem uma massa de dados aqui, que são dos pinheiros menores, e uma outra massa diferente dos pinheiros mais antigos, né? Tá? Então, de novo, aí você consegue comparar mais ou menos os dois gráficos, né, e as duas distribuições lado a lado. Aí aqui começa a vir alguns gráficos um pouquinho mais diferentes, né? Que no caso tem o diagrama de ramo e folha. Esse diagrama, ele é, assim, eu acho, ele é interessante, mas ele não aparece com frequência, tá? Assim, é muito difícil ver até no ramo e folhas. Em geral, eu só vejo nas disciplinas, né? Quando você está ensinando a parte de gráfico e tal. Ele tem um apelo que é o seguinte: nota que quando eu estou fazendo um histograma, a gente perde informação, não perde? A gente perde informação para ganhar interpretação. Então, quando a gente olha só para o histograma, a gente não sabe mais quais foram os valores observados. Eu sei que tiveram 3 valores entre 67 e 79, mas não sei que valores são esses. Para isso, eu tenho que olhar na minha base de dados e ver exatamente quais são os valores. Mas e se eu quiser um gráfico em que eu, ao mesmo tempo, consiga ver os valores e eu consiga ver também a forma do gráfico? Aí eu posso fazer o chamado, né, ramo folhas, que funciona assim, né? O que eu faço aqui é algo desse tipo. Eu vou representar os números, né, aqui por, primeiro, a dezena e depois a unidade. Então, isso aqui representa uma observação igual a 67. Aqui eu tenho uma observação igual a 71. Aqui eu tenho uma observação igual a 78. Tá? E assim por diante. Nota que, se eu fizer o espaçamento de um número para o outro ser o mesmo, né, eu vou ter aqui um gráfico de barras na horizontal, concorda? Eu também podia fazer isso na vertical, tá? Nada impede de colocar os números aqui, as dezenas aqui embaixo e ir empilhando os números para cima, tá? Também podia fazer. Aqui no caso, a pessoa que fez esse gráfico fez na horizontal. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 82, 85, 86, 87. Em geral, se convenciona a manter o gráfico sempre crescente para a direita, né, as observações. Tá? Tudo bem? Então, isso que é o ramo e folhas. Aqui, só tomar cuidado, né, quando chega esse 10, é porque já está na casa do 100. Então, dá 101, 100, 101, 102, tá? E assim sucessivamente. Aí, por que... Tá, olhando assim, a primeira vez, eu achei esse gráfico muito legal. Assim, pô, é maneiro, né? Porque você consegue ver tanto o formato das observações, quanto você também vê os dados que geraram. Mas por que esse gráfico não é muito usado na prática? É porque ele não funciona muito bem se você tiver muitos valores. Né? Se a sua base de dados for muito grande, vamos supor que você tenha 1000 observações.
Com 1000 observações, para você fazer isso, você vai ter que empilhar os valores, né, do tamanho do caractere. Então, pensa aqui, se eu tiver esse tamanho de caractere e tiver que empilhar 100 deles para cá, tipo 61, 62, 66, blá, blá, empilhar todos os 100 aqui, vai passar do espaço que eu tenho, entendeu? E o gráfico vai ficar muito pequeno, eu não vou conseguir ver. Não vou conseguir ver os números. Então, assim, esse é um problema, tá? É que se você tiver muitas observações, o Folhas vai ficar ruim de ver, vai ficar bem complicado. Se tiver mais de 1000 observações, fica muito difícil de você usar o Folhas para fazer, tá bom? Outro problema é que pode ser que as suas classes sejam muito espaçadas, né? Então nem sempre a gente vai conseguir colocar algo bonitinho assim, tipo 6 é a dezena, 7 é a unidade, e ser algo que faça sentido, né? Pode ser que os valores sejam numa escala muito diferente, se as escalas forem, se a escala for muito grande, tipo dos milhares, né? Pode ser difícil fazer esse tipo de coisa. Porque aí você acaba não conseguindo agrupar aqui, você vai ter que botar, por exemplo, se fosse na escala dos 6.000, né? Então, se fosse, sei lá, 6.700, aí o que você ia fazer? Você ia botar 6.000 aqui, botar 700? Ia ficar confuso, né? Não ia ficar estranho, tipo 6 com 7, aí depois botar outro, sei lá, 4, 3, 1, isso é 6.431. Então, fica esquisito. Né? Por isso que, na maioria das vezes, a gente acaba não usando folhas, tá? Mas é um gráfico que existe. Tá bom? Bom, agora vamos falar sobre um que é mais complicadinho. Né? Esse daqui talvez vocês não tenham visto o gráfico ainda. Deixa eu mostrar primeiro para vocês como é a cara do gráfico e depois a gente volta para ver como que faz ele. Aqui em cima eu tenho o histograma. No caso, esse histograma representa pesos de recém-nascidos. Né? Só que aqui eu só restringi aos recém-nascidos que nascem com subpeso, que é menos do que 2.500 gramas, ou 2,5 kg. Tá? Então, aqui eu tenho o histograma, e representando os mesmos dados, mas com um gráfico diferente, eu tenho o box plot, que é o gráfico que a gente vai ver agora. Então, eu não sei se vocês já viram, alguém já viu um gráfico de box plot antes? Ele tem essa cara meio esquisitinha, né? Em que aqui eu tenho alguns valores destacados, né? Eu tenho essa caixa aqui no meio, e eu tenho esses bigodes, digamos assim. Tem gente que interpreta isso como, sei lá, bigode de gato, né? Como se aqui fosse o focinho do gato, que tem aquela divisão no meio da boca, e aqui tem os bigodes. Enfim. E aí, esse dado aqui representa a mesma informação que está contida aqui. Só que o boxplot, ele faz o seguinte, ele evidencia coisas que o histograma não evidencia, que são os quantis, tá? Então, ó, aqui eu tenho o primeiro quartil. Ups. Aqui eu tenho o primeiro quartil. Tá? Bom, esse valor 1,928 é o primeiro quartil. Eu não sei se vocês já viram essa denominação de quartil antes, mas ela quer dizer o quê? Que divide os dados em 4 partes iguais. Então, o primeiro quartil, ele deixa 25%, caramba, hoje eu estou ruim para escrever, 25% dos dados à esquerda. Tá? Esse é o primeiro quartil. O segundo quartil, eu vou colocar aqui em verde, esse aqui é o segundo quartil. É essa barrinha aqui. Essa barrinha, ela vai dividir os dados, colocando 50% à esquerda. E aqui, vou colocar em laranja, eu tenho o terceiro quartil. O terceiro quartil
segundo a lógica, né, ele vai dividir esse ponto aqui, ele divide os dados deixando para a esquerda 75%, tá, dos dados. Então, dá para ver, né, que esses quartis, eles dividem os dados em 4 partes iguais, né, 4 partes com a mesma quantidade de dados em cada parte. Então, ó, essa aqui é a primeira parte, tem 25% das observações nessa região, 25% aqui, 25% aqui e 25% aqui, tá bom? Então, ó, esse gráfico é legal porque ele evidencia essa questão dos quantis, que o histograma não deixa tão evidente, né? Se você estiver pensando em termos de quantio, fica um pouco difícil aqui a gente saber quem é o primeiro quartil, quem é o segundo. Não sei. Né? No caso dos box plots, você consegue visualizar esses quartis, né, de forma mais rápida. Deixa eu ver se eu colocou alguma coisa que eu já tomo aqui, posso olhar aqui. Tá. Então é isso. E é bom, e aí tem mais algumas coisas, né? Essa é a primeira, é a caixinha, né? Quem são os elementos da caixinha? O meio da caixa é o segundo quartil, né? E os extremos da caixa são o primeiro e o terceiro quartil. Esses valores que estão aqui à esquerda, que estão aqui evidenciados, são os outliers. Tá? Ou seja, são os valores discrepantes. E essas observações aqui, elas não são típicas no conjunto de dados, são observações atípicas. Então, o boxplot também faz isso, ele também evidencia quem são as observações atípicas. Então, aqui a gente consegue ver, ó, quem é essa informação? Esse cara aqui é 709. Nota que a gente está falando aqui de pesos de recém-nascidos, então isso aqui se refere a um recém-nascido que nasceu com 700 gramas. Isso não é usual. Tá? Alguma coisa de muito estranho aconteceu, de muito atípico aconteceu nessa gestação, né? Provavelmente esse bebê talvez tenha nascido de forma prematura, enfim. Então, esse gráfico ele dá um alerta para a gente, ele mostra para a gente o que pode ser de observação muito atípica da base de dados, que a gente já fica focado nessas observações e tenta entender o que aconteceu, o que gerou esse tipo de observação. Aqui, a mesma coisa, eu tenho 1,20 kg, 1,100 kg. Aqui, pontuei errado. Provavelmente esse cara ainda está dentro dessa barra aqui. Então, ó, o boxplot está reconhecendo essa parte do histograma como uma parte atípica. Tá? E aí falta ver essas cerquinhas aqui, né, esses valores. Que a gente vai ver no final, mas assim, só para gravar a definição, né, do que eles significam. Eles são os valores mais extremos que a gente observou na base de dados, mas que não chegam a ser outliers. Tá? Essa é uma definição um pouquinho delicada. São os valores mais extremos da base de dados, dentre aqueles que não são outliers. Então, ó, se a gente for olhar, aqui eu tenho todos esses valores empilhados, né, e ordenados. Então, olha só, o boxplot classificou esses aqui como outliers, à esquerda, né, se a gente for colocar aqui e olhar. Então, quem é o mais extremo à esquerda que não é outlier? Ora, é essa observação aqui. Então, é ela que vai vir retratada na cerca, nesses 1.330, tá? Mesma coisa do lado direito. Do lado direito, eu tenho outliers? Não. Então, automaticamente, esse valor aqui é o último valor da base de dados e também é o último valor que não é outlier, porque não tem nenhum outlier à direita. Tudo bem? Então, esse número vai estar gravado lá na minha base de dados. Ele é o número mais elevado da base que não é considerado outlier. Tá? Bom, então é assim que a gente interpreta o boxplot. Ficou alguma dúvida nessa interpretação, pessoal? Não?
Tá, beleza. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa agora, são 9 horas, né? E aí, 9h20 a gente volta, tudo bem? Se nesse tempo, nesses 20 minutos, se vocês não tiverem com o R instalado na máquina, e se vocês tiverem disponibilidade, né, claro, tenta ver se consegue baixar o R e o RStudio para poder ver o que a gente vai fazer na próxima parte da aula, tá? E aí eu vou mostrar para vocês depois como faz esses gráficos e tudo isso no R. E aí é legal se vocês puderem ir acompanhando e seguindo o que eu estou falando e botando para rodar aquele script que eu reservei, tá? Só para vocês irem fazendo no computador de vocês, junto para a gente construir esses gráficos, né? Muitos deles a gente vai fazer agora e aprender como que faz no R, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou voltar 9h20, né? Eu vou dar uma pausinha agora, vou parar de gravar, e a gente retorna 9h20, tá bom?